Olá, Camila. Olá, Fábio. Nós somos a TPC, não é? Tecnologia de projeção de consciência. Tecnologia. Estamos canalizando seres consciências, passando algumas raças, arquétipos, aspectos que nós nos manifestamos a partir de nona, oitava, sétima dimensão, em formas de corpos de sexta, quinta, quarta e terceira. Então, esses seres falam a partir de um ponto de vista de quarta, quinta e sexta dimensão. Então a gente identifica eles e eles estão utilizando a gente como canal. Agora eu estou canalizando os draconianos. Então passa pela linguagem humana, pela sensorialidade humana, pelas interpretações, adjetivos, qualificativos humanos, palavrões, algumas coisas que eles tentam encontrar frequência para mostrar como isso atua na gente, né? Porque esse eles e nós é a grande questão, né? A grande questão é que para esses arquétipos eles existem por si só, mesmo sabendo que são alimentados numa rede, em programação, no holograma, na Matrix, e que o humano tem muito poder, muita potência energética para manter a programação atuante, manter os arquétipos vivos e independentes. Então eles não querem que o humano desperte, tome consciência, porque é como se eles sentissem que vão perder a energia, vão perder a potência que eles têm para existirem, porque o humano que tem uma energia de vida para eles, uma energia vital, uma energia que vem do universo, passa pelo canal humano. E muitos consideram, então, que devido a estarem nessas dimensões, quarta, quinta, sexta, por exemplo, dimensões espirituais, sutis, astrais, etéricas, eles não têm essa energia toda. Principalmente no caso dos draconianos, eles acham que vão perder, que vai desaparecer, que acaba. O draconiano é uma raça mestra da carência, da falta que o humano sente. E o draconiano até estava falando hoje para mim, perto do meio-dia, um pouco antes, que, por exemplo, os zetas retículos, os greys, os cinzas, eles não têm essa carência. Eles não vibram nessa falta, né? Então essa falta vem principalmente dos draconianos, é a base deles, que eles acham que precisam de poder, ou seja, poder fazer as coisas, de capacidades, porque senão, se eles não tiverem domínio com as outras raças, se ele não tiver o humano sob controle, ele vai perder a energia que é canalizada do humano para eles. Eles não têm contato, essa bobagem que eles mesmos manipularam da fonte, da energia infinita, que na verdade é uma realidade, mas para eles isso precisa de uma crença, precisa de uma estrutura de luz, de angelical para me conectar com a fonte, me religar, me fazer religiosidades para eu me religar a isto, espiritualidades, ou cientificismo para eu ter uma ligação com algo que me dá energia, um sentido para eu produzir energia. Então, eles não acreditam nisso separado, eles não percebem separado, eles que criaram essa separação, porque eles percebem o humano como produtor de energia. Eles, assim, a fonte está no humano, por exemplo, né? Tem outras raças também que produzem energia, que eles tentam controlar. E a grande característica deles é achar que eles não têm essa bomba energética, eles têm potência, força, poder mental, mas a energia para criar, para ter criatividade, eles não têm. Então eles precisam dessa que o humano chama até de amor, por exemplo, dá esses nomes que foram todos corrompidos por eles, esses draconianos. Então eles tentam entender e absorver essa energia criativa, essa energia de potencialidade. Se o humano que produz isso, o humano é canal de si mesmo, não importa, porque eles sabem que tudo está interligado, mas eles se sentem como corrompidos, na verdade, estagnados, tem uma barreira que separa, sabe? Eu poderia ter muita energia, mas eu não tenho. E a minha própria raça é isso. Minha própria raça é ter que recuperar a energia fora de mim, porque eu não tenho essa produção de energia, esse contato com uma vontade infinita de ser, estar. É como dentro de uma interpretação humana, um psicólogo atendendo um draconiano vai dizer que ele não está bem
à vontade na sua pele, no seu corpo. Está desconfortável porque ele não tem um ânimo de viver. O ânimo de viver dele é pisotear os outros, é passar por cima dos outros. É um espírito que vocês conhecem como espírito empresarial, capitalista, performático, narcisista. Mas narcisista se admira muito a si mesmo, se gosta. O narcisista seria mais o pleiadiano. Que o draconiano, ele tem muito orgulho da raça dele, mas ele não se ama, ele não está à vontade no ser dele, porque ele não se considera um produtor de energia, alguém que consegue estocar muita energia. Então, eles tentam estocar, criar tanques, formas de manter essa energia, de canalizar essa energia para a produção de coisas, para manter os planetas, naves, a força mental deles vem de subjugar o outro. Porque se eu não estou mandando em ninguém, comandando ninguém, se ninguém é minha marionete ali, meu bonequinho, eu não estou usando minha potencialidade mental. Eu estou sendo subutilizado. E é isso que faz eu me sentir forte, poderoso, dizem os draconianos. Então, eu estou canalizando aqui as informações, na verdade eu já estou canalizando os draconianos, e eles estavam falando dessa falta, dessa carência, a partir do ponto de vista humano, porque o humano vivencia isso, e que muito do que eles têm, ao humano se comunicar com eles, das características que ele tem, o humano percebe em si, direto como um reflexo, um espelho. O humano trabalha numa economia, tanto de saúde como industrial, de falta de matéria-prima, vai acabar, vai faltar o petróleo, vai faltar o lítio, vai faltar todos esses metais raros para produzir computação, celulares, computadores. Essa falta de energia do humano que vai me deixar doente, depressivo, estressado, ou uma energia em descontrole, gerando estresse, ansiedade. Então, tudo isso, a base principal tem a ver com esse instinto, esse espírito de falta de não fluxo, ou de tentar controlar extremamente o fluxo energético dos draconianos. O que eles não percebem, o que eles não entendem são os códigos por trás das energias. Eles não acessam dimensões onde nós somos os programadores dos códigos. Então, eles não são programadores dos códigos. Então, eles têm que manter outras raças sobre o domínio mental para que elas produzam códigos para que eles tenham energias. Ou seja, eles contratam os engenheiros, as pessoas da engenharia de tecnologia e informação, que escrevem os programas, e daí eles colocam nas empresas deles, nas indústrias, para produzir energia através dos escravos, dos trabalhadores, explorando essas pessoas. Mas alguns que são fortes e potentes vão estar mantendo a programação. Por que isso? Porque eles têm que estar nessa orquestração de sociedade como chefes, governantes, né, querendo ser Arconte, Anunnaki, que são palavras que são os que governam, porque eles não têm tanto a criatividade quanto a capacidade de entender os códigos, as programações do universo. Mas eles manejam as energias psíquicas, mentais, emocionais, conseguem controlar nos seres que vivem a partir também desses pensamentos e sentimentos, nessas dimensões que eles vivem. Esse é um dos dados dos draconianos, é essa capacidade de manejo, orientação das energias, dos seres, da energia psíquica, mental, e do controle pelo instinto, pelo desejo, que é uma coisa de falta, totalmente ligado a falta. Então, preciso transar, preciso de sexo, preciso de afeto, preciso de carinho, preciso de pessoas que me amam, preciso de reconhecimento. Né? Acabei de ver uma piada que serve bem para isso, uma entrevista com Harrison Ford, é um ator de Hollywood, Estados Unidos, que fez Indiana Jones, entre outros, e ela pergunta qual é o seu plano, o que você quer da vida, na entrevista agora para Harrison Ford, e ele diz, me tornar rico e famoso. Aí todo mundo ri, né, porque ele é bem considerado rico e famoso nos Estados Unidos, então ele mostra essa sensação de falta, essa sensação, brinca com isso, que é bem o espírito draconiano. Eles falaram, veja esse vídeo
esta piada que não é uma piada, para ver como, se você fizer a lista das pessoas que estão em volta de você, que estão tentando fazer as coisas pelo dinheiro e pelo reconhecimento, você vai ver que praticamente quase todos estão nas programações de que eu preciso ser reconhecido, não precisa ser famoso, mas eu preciso que o outro reconheça os meus talentos, as minhas qualidades, e eu preciso ter dinheiro para isso, ou eu preciso ganhar dinheiro através disso, para eu poder ter mais condições de revelar os meus talentos, para eu poder ter tranquilidade, paz, para poder fazer o que eu quero, o que eu gosto, né? Então, esses meios justificam fins e tudo, isso é a base da carência. Isso, dizem os draconianos, somos nós. Exatamente, é o espelho da nossa raça, é o que o ser humano vive para poder fazer com que a gente possamos nos liberar disto, possamos transcender esta falta, esta carência. Só que uma coisa que eles colocam como um ponto de honra, que pode parecer com narcisismo, que você falou, vamos conseguir isso via tecnologia, via capacidade mental, através da raça draconiana, não deixando de ser quem somos, mas transcendendo, pode ser quem somos, mas indo ao máximo as fronteiras, os limites do ser draconiano, disso que faz com que a gente seja quem a gente é. Eu não sei se eu tô com alguma outra raça ou algum outro ser que eu tô indiferente, porque parece que eu tô na sala da DPC fazendo as anotações, e já entendi as suas características, ok, mas e daí? Eu sei que eu tenho que entender para atender os clientes, para compreender, mas para mim isso não faz nenhuma diferença. Sabe aquela impaciência, aquela indiferença que, tipo, ok, tá, tipo, beleza, já anotei, já entendi as informações, e agora o que eu faço com isso? Não é para você, é para a gente essas informações. Sim, só é o que tá vindo. Agora a gente transmitiu informações para vocês, agora você transmite a informação do universo, de todas as raças, ou do ser que tem tudo isso, todas as características de todas as raças, as informações que você traz para esse arquétipo que nós estamos travestidos de draconianos, o nosso DNA é draconiano e a gente precisa da sabedoria de vocês, e não é sobre controle mental agora, é sobre troca de informação igualitária ou mais equilibrada. Porque essa indiferença e essa sensação, eu sei, é nossa, é draconiana. Não, eu tô compreendendo esta informação. Por isso eu transmiti ela de forma clara para vocês. Clara. Mas o que tá vindo é a compreensão do que é um arquétipo, realmente, do que é. São características do que, até por causa da definição do que é um arquétipo, para entender exatamente o que é um arquétipo. Entendendo o que é um arquétipo, talvez compreendemos a sabedoria que vem, talvez, do humano, é entender que este corpo humano, tem diferentes arquétipos, e um deles é o que são os draconianos, que vocês consideram, que vocês são a definição desse arquétipo. A gente aconselharia você acessar para todos nós isso que você chamou de definição de arquétipo no campo informacional, que é a unificação de 12 dimensões deste universo. A gente sugere. Arquétipo seria um padrão, ou uma definição de características, algo que se assemelha e meio que forma um grupo com essa semelhança. É uma identificação também, ao se assemelhar. Nos aspectos de quem vive o arquétipo, não se separa o que esta característica de arquétipo, mas sim se define como este arquétipo. Não existe em alguns aspectos, não existe essa distinção. Determinada característica se assemelha a outro grupo, ou determinada característica se assemelha a grupo diferente. Mas quem vive o arquétipo se entende pertencente a este grupo, e ao se entender pertencente desse grupo, não se consegue
ver de fora, porque quando você está mergulhado no arquétipo, você pertence a ele, você alimenta ele, você vivencia esse arquétipo, que são essas características em comum, estas vibrações até que estão caracterizando este jeito, esta personalidade, essas formas de agir que se assemelham muito a determinados grupos. E por isso a diferença até num arquétipo que é definido como draconiano é diferente de um arquétipo definido como arturiano, porque as características destes grupos são diferentes, e as características sendo diferentes se enquadram em arquétipos diferentes. As definições, as semelhanças e as proximidades de um arquétipo de um draconiano, eles são os que pertencem e são muito próximos às características, mas são diferentes de um arquétipo de um arturiano. E os diferentes são muito semelhantes. São características em comum. Eles se alimentam e se entendem pertencentes. Vamos trazer. Fábio, eu não vou definir quem é esse vamos, tá? Sim. Internet cósmica. Uma visão mais pragmática e científica, então, do que é o arquétipo. Dentro de um exemplo. A essência, o ser consciente de Camila, de Fábio, estavam em Lira, desenvolvendo vida, vivendo. Como gostam de experimentar, viajar, expandir, estar em movimento, resolveram trabalhar numa roupagem corporal, que é um veículo para eles entrarem em essência e vivenciarem. Essa roupagem necessita de códigos, de um DNA, de uma organização, necessita de uma alimentação, né, de uma conexão, e essa essência vai ser o ponto de conexão, de energia, de codificação, de criatividade, para manter este veículo vivo, este corpo, para se identificar com ele. Então, vocês percebem que estão se identificando com uma corporalidade de manifestação liriana, da região de Lira, onde tem as estrelas de Lira, tem os planetas, e tem uma existência consciencial, uma existência que pode surgir como forma, uma forma, a gente até pode definir, neste caso, a forma humanoide, uma cabeça, tronco, membros, e daí vocês começam a desenvolver um protótipo ali que está avançando, que está dando certo, que vocês percebem que estão gostando, que está harmônico. Então vocês chamam outras raças que já estão existindo como protótipos para ajudar. Então vocês chamaram dragões, seres em formato de dragões que já existiam, e seres arcturianos, por exemplo, né? Um proto-arcturiano, lá no começo dos arcturianos. E vocês dizem, estamos desenvolvendo esta roupagem, esse corpo, para experimentar, vivenciar nele. E, a partir dali, essa turma, então, de Lira, arcturianos e dragões se uniram para dar vida a este ser, trabalhando geneticamente, o DNA codificando, trazendo, então, da antimatéria em matéria e vivificando os materiais e os códigos dentro de um movimento, de uma harmonização, de uma geometria, essas palavras, para se entender na Terra, né? A gente usa geometria, símbolos. Então, se diz que essas raças ajudaram na criação dos draconianos. O desenvolvimento, quando se estabilizou, até que se estabilize no desenvolvimento, até que se estabilize uma corporalidade, uma existência onde a essência, esse corpo lumínico entra e se sente à vontade, se identificando e vivenciando com esta raça. Então, tem várias outras raças participaram, mas tem esse costurar, se preparar de algumas raças que ajudaram para a raça draconiana. Ao mesmo tempo, no mesmo período que se fez isso com os draconianos, também se criou a raça felinoide, que se diz até é uma raça mãe, mas é que a questão felinoide, mamíferos, é uma questão de desenvolvimento dos lirianos. Então, já havia ou estava
surgindo os sirianos, os seres de Sírios. Então estava se desenvolvendo tanto os felinoides como em outros lugares, outros ambientes com outras características, algo mais réptil, mais draconiano, uma mistura um pouco de elementos do que vocês chamam humanoides, lirianos, anfíbios, mamíferos, surgindo surgiu dali o que é réptil, reptiliano. Mas a partir deste draconiano, ele foi uma raça que se estabilizou e conseguiu viajar nas linhas de tempo, várias linhas de tempo. Então, se tornou um explorador, como característica já dos dragões primordiais, que se chama dragões que organizavam as programações dos elementos primordiais, criando a partir do éter, do plasma, terra, fogo, água, ar, criando elementos de matéria. Então, os draconianos já se sentiam à vontade nesses elementos e gostavam muito de controlar o fogo, a potência dos seres e neles mesmos, só que eles não se consideravam tão potentes no domínio do fogo como dragões tinham isto, mas se consideravam muito potentes na terra, na questão do elemento mais terra. Por isso que draconianos, depois vem os répteis, de viver na terra, se arrastar, entrar na terra, características de um domínio da matéria, das dimensões mais densas e da psique, do mental, de poder ir no subconsciente, criar esses planos de separação, de esquecimento, que vocês chamam, que chegaram até esses extremos. Então tem essa característica do submundo, ou de poder densificar, entende? Do plasma, do éter, do ar, chegar à Terra, densificar como o poder gravitacional, que é um poder mental de atração. E Buraco Negro não está longe disso, mas é o exemplo da criação dessa atração para chegar em algo mais denso. Ajuda a noção paralelo com o Buraco Negro. Assim foi o desenvolvimento do arquétipo draconiano. E vocês, Fábio e Camila, conseguem lembrar, acessar isto, ou a gente consegue, as raças, principalmente os draconianos, diante de vocês, conseguem sentir como foi que vocês se doaram, se organizaram para participar da criação dessas raças, felinoides, draconianos, sirianos, como os lirianos têm o papel deles importante nisso tudo, e que, portanto, os draconianos são derivados dos lirianos, são lirianos, quase. Né? Então, agora eles dizem, vocês entendem que a guerra de Órion e de Lira são, em termos humanos, os netos conquistando aquilo que os avós fizeram, mas que agora somos nós que administramos essa região de Lira, essa região do universo, assim como a gente tentou em Órion fazer isso. Ou seja, é nossa herança, é por direito nosso, né? Então, acaba sendo uma raça draconiana que se sente no direito do domínio dos planos materiais mais densos, onde tem terra, onde tem tecnologia, conquista, poder mental, onde o subconsciente, o inconsciente está funcionando, onde seres estão criando programações e desenvolvendo energias, sem muitas vezes estarem conscientes do poder que tem, porque não conseguem dominar bem essa questão do mental, da terra, e os draconianos têm. Então, às vezes são seres muito aéreos, mas que ficam envolvidos nas programações da atração terrestre, numa atmosfera, dentro de um planeta, que é o mental mesmo, é a referência do plano mental. E o plano mental é uma criação, é um desenvolvimento dos lirianos, dos sirianos. Né? Quem tem muito poder mental ou capacidade de autogestão dessa mentalidade que vocês chamam de matrix, de holograma, de programações que organizam as energias, são os felinoides, vieram junto, quase no mesmo período que os draconianos, e os draconianos. Tem outras raças humanoides de Órion que vocês já viram, que se consideravam arcontes, governantes, porque se consideravam os seres com maior capacidade mental dentro dessa região do universo, vamos dizer assim, multidimensional, se consideravam seres com mais capacidades de projeção mental, de capacidade de domínio
e que chegaram num limite do mental ali. Então, conseguiam ensinar ou ser os chefes de todas as outras raças. Só que uma raça em desenvolvimento, por exemplo, vocês têm veículos, espaçonaves, carros, barcos. Uns servem para serem mais rápidos, outros para serem maiores, caberem containers ou muitas pessoas para viajar, cruzeiros. Outros servem, né, como foi dito, lanchas de competição. Os espaçonaves servem para diversos tipos, carros servem para diversos tipos, caminhões, carros, caminhonetas, furgões. Então, uma roupagem serviu para um domínio mental extremo, a outra para um domínio mental com equilíbrio instintivo, que é uma das características dos draconianos, um domínio dos instintos a partir de um grande desenvolvimento mental. Outros, um equilíbrio deste mental com o emocional, ser amoroso, atencioso, honrado, como os felinos, e ter também um domínio mental, se sentir orgulhoso da potência que tem de ser justo, honesto, justiceiro, por se sentir um ser em equilíbrio, muito mais do que outras raças que desenvolveram demais o mental, né? Como foi dito desses humanoides, alguns humanoides que tiveram um período em Orion, que desenvolveram, os arcontes, que desenvolveram extremamente o mental, né, em detrimento realmente do apagar o lado emocional, límbico, de desvincular do mental, porque tinham sido utilizados, traumatizados por esse lado emocional, se sentiram fragilizados, e ao invés de reforçar, então, para equilibrar este sentido, eles diminuíram, apagaram e reforçaram só o mental, ou seja, dividiram, foram criando essa cisão, né? Então, felinoides dizem, né, as histórias do povo de Aldebaran, da civilização, que felinoides conseguiram se unir aos aviários, os seres que dominam o ar, as linhas de tempo, e equilibrar o setor de Orion, da Guerra de Orion, devido a esse domínio do ar, das linhas de tempo, da capacidade de projeção mental no sentido já consciencial, de compreensão além da mente dos aviários, de harmonização também que eles têm, essa capacidade de ver o que prospera junto com a potência, com a estratégia que existe felinoide. Eles têm muita estratégia, porque eles conseguem prever o que o outro vai instintivamente responder, porque o instinto, simplificando, seria o antepassado do emocional, o avô do emocional. Então é fácil prever seres instintivos. Então os felinos criavam estratégias com muita capacidade desse equilíbrio límbico, memorial, emocional e racional, com as habilidades dos aviários, que vocês chamam Blue Ravens, os aviários azuis, mas com seres do ar, com os arquétipos seres aéreos de viagem nas linhas de tempo, conseguiram equilibrar tudo isso que chama Guerra de Orion, né? E draconianos, então, não conseguiram, dentro dessa conquista, ainda estão vivendo traumas ou remorsos ou condições não agradáveis de não terem participado do lado dos vencedores, vamos dizer assim, o lado dos que conseguiram se expandir a partir disso, que conseguem acessar dimensões mais sutis a partir desse domínio que tiveram, desse equilíbrio de aspectos, da roupagem que permitia o corpo deles, o arquétipo, o DNA, os códigos. E os draconianos dizem, mas os nossos códigos estão sendo subaproveitados por essas raças. Nós temos o que ensinar e mostrar, tanto para os aviários como para os felinoides. A Terra, o elemento dimensão, o elemento densidade, tem muito o que ensinar ainda também. Por isso que a gente tem um certo orgulho do que somos e queremos transcender a partir do que somos, porque a gente acha que esses outros que estão ouvindo a gente, as outras raças, os outros seres, ainda têm o que desenvolver de qualidades que nós temos, os draconianos. E vocês, humanos, são os canais ideais, porque vocês são canais, vocês não são quase uma raça, vocês são canais de transmissão de informações para todo o universo, para todas as raças. Mas também, além de canais, são sujeitos, são elementos que a gente entra, vocês dizem manipula ou vive como vocês, mas dentro de vocês
tem outra raça. Então eu estou dentro de um corpo humano que também tem um felino, que também tem um aviário, que também tem um arcturiano, e que todos estão aprendendo com a gente, com os draconianos. Por isso que a gente se mantém, a gente quer se manter como chefe, como controlador deste humano, como o zelador, né? Aquele que zela pela estrutura, porque sentimos que temos informações para passar, sabedoria para as outras raças. E através do humano é um meio de fazer isto. Foi o meio escolhido por vocês, lirianos, de construir esta raça de protótipo humano que é por querer inacabado, por querer uma vestimenta aberta e não fechada como foram as outras raças. Arcturianos, felinoides, nós draconianos, até o Zeta Reticuli, que também é meio aberto, que se perdeu no meio do caminho. Mas o humano terrestre está conseguindo realizar esse papel para todos nós. Isso são arquétipos também. Eu vejo como se fosse realmente um laboratório onde tem caixas desses arquétipos e a aplicação da injeção ou aplicação desse teste no humano, mas eles estão separados por categorias e sendo testados no humano. Basicamente, a essência do humano está se autotestando, porque esta essência que está no humano, que vocês atingem facilmente as 12 dimensões, vocês estão nelas, vocês conseguem senti-las, porque foram vocês que desenvolveram todos esses arquétipos. Vocês, como essência, que somos nós, mas vocês que conseguem sentir isso, vocês que são, na Terra vocês chamam os que se escolheram, termos mais simplistas, vocês são a bola da vez para ser canal disto tudo. E vocês podem, porque vocês têm as condições e as características para isso. E vocês não entram em guerras, em disputas contra os arquétipos que são vocês mesmos. Então, vocês são os únicos que não criam inimigos, porque vocês são a personagem que interpreta confrontos, guerras, mas vocês sabem que não precisam se identificar com isso, porque isso são os arquétipos criados por vocês. Então vocês dão vazão a isso, vocês deixam esses arquétipos se expressarem através de vocês. Vocês estão percebendo que os draconianos, pelo menos neste momento, têm essa informação para passar para vocês, que é enriquecer a noção histórica, a noção de arquétipo que vocês participam e vivenciaram, como as raças e como eles percebem dentro deles, da sabedoria, da civilização deles, o que é o arquétipo e como se desenvolve o arquétipo e qual o papel deles nessas dimensões. Eles estão compartilhando essa sabedoria, esse conhecimento. Por que que eles existem e por que que tem um papel importante e qual é o papel desse humano que está terrestre aí na Terra, também deixa mais claro para a gente, por exemplo, né? É uma forte contribuição para a consciência, para a conscientização. Ok, vamos fazer a pausa. Se quiser desligar, depois a gente liga de novo. Uhum.